Boas-vindas, amigos! Nesse vídeo, vamos falar de um tema que pesa no coração de milhões de brasileiros: o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Um governo que prometia esperança, mas que, desde outubro de 2022, tem se revelado um verdadeiro desgoverno. Vamos dar um mergulho um pouco mais fundo nos fatos e conectar os pontos, com acontecimentos claros e consequências reais, para mostrar como esse mandato está conduzindo o Brasil a um caos econômico e social. Não se trata de mera opinião vazia, mas de uma análise fundamentada no que está acontecendo. Vamos juntos? Quando Lula assumiu em 2023, muitos esperavam um líder experiente, capaz de unir o país e retomar o crescimento. Mas o que vimos foi bem diferente. Desde o início, o governo escolheu caminhos que enfraquecem a economia, concentram poder e desrespeitam a confiança dos brasileiros. A inflação dispara, especialmente nos alimentos, corroendo o poder de compra dos mais pobres. A taxa Selic, que regula os juros, chegou a 11,85% em 2024, sinal de um governo que perdeu o controle fiscal. Enquanto isso, o Tesouro Nacional é sobrecarregado por gastos excessivos, sem nenhum retorno para a população. Dados do Senado mostram que o governo prioriza despesas que inflamam o Estado, enquanto investimentos em saúde, educação e infraestrutura permanecem estagnados. Esse é o retrato de um Brasil que, sob Lula, caminha para a mais profunda instabilidade. Um dos pilares desse desgoverno é a centralização do poder. Lula tem retirado a autonomia de estados e municípios, concentrando a arrecadação na União. Em 2024, o governo reteve bilhões que deveriam ser distribuídos, limitando a capacidade de prefeitos e governadores de atenderem suas comunidades. Essa estratégia fortalece Brasília, mas deixa cidades e estados reféns de decisões federais. Para garantir apoio no Congresso, Lula recorreu a emendas parlamentares, liberando 22 bilhões de reais em 2024, um recorde histórico. Só que essas verbas, muitas vezes, não chegam ao destino prometido. Casos como o do ministro Juscelino Filho, indiciado por desviar emendas para beneficiar suas próprias propriedades e parentes seus, mostram que a corrupção continua sendo um câncer nesse governo. A Transparência Internacional alerta: essas emendas distorcem políticas públicas e alimentam esquemas eleitoreiros, enquanto a população segue sem benefícios concretos. Outro sinal preocupante é a dependência de Lula do Supremo Tribunal Federal. Em vez de negociar com o Congresso, o governo tem se escorado no Supremo para aprovar pautas controversas. Em 89% das ações constitucionais julgadas entre 2023 e 2024, o Supremo decidiu a favor do governo, segundo a Folha de São Paulo. Essa sintonia, impulsionada por indicações como Flávio Dino e Cristiano Zanin, somente aumenta dúvidas sobre a independência do judiciário. Decisões como a aprovação da PEC dos precatórios e a desoneração da Folha mostram um Supremo alinhado ao Planalto, enquanto estados e municípios perdem espaço para questionar políticas centralizadoras. Mas nem tudo é harmonia. Em 2025, o STF alertou Lula sobre uma possível grande crise após discussões sobre penas do 8 de janeiro, expondo os limites dessa parceria e escancarando a nefasta interferência de um poder sobre o outro. Aliás, esse caso é emblemático, pois envolveu os três poderes em atividades ilícitas e absolutamente contra a vontade do povo e a democracia. Com forte atuação do ex-presidente Bolsonaro no Congresso e a grande repercussão do caso da Débora do Batom, o líder da oposição Sóstenes Cavalcanti,
amealhou mais do que as 257 assinaturas necessárias para apoiar e aprovar um projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro, o que é uma prerrogativa exclusiva do Congresso. No entanto, se essa anistia fosse aprovada, esvaziaria completamente os processos contra Bolsonaro e mais 33 pessoas, acusados de tentativa de golpe de Estado. A luz vermelha se acendeu no Supremo Tribunal Federal, que tem por meta, como afirmou Barroso, vencer o bolsonarismo, e isso acabou dando motivos para a ameaça do Supremo ao Executivo. A mensagem foi curta e direta para Lula. Obrigue os deputados da base do governo, a grande maioria do Centrão, a retirar sua assinatura de apoio ao projeto da anistia, senão seu governo vai sofrer conosco. O judiciário ameaçando e chantageando o executivo. Bela demonstração de funcionamento equilibrado e harmônico, não é mesmo? Mas não parou por aí. Tanto Lula quanto o próprio Supremo também fizeram sua pressão e chantagem sobre os deputados, especialmente sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota. O Supremo chegou a desengavetar um inquérito de 2017 em desfavor de Mota para ameaçá-lo. Pronto. Estavam os três poderes da República absolutamente envolvidos em ameaças e chantagens. Tem como um governo funcionar bem assim? Essa relação espúria, mais do que atrapalhar a governança, fragiliza a democracia, fragiliza o governo e fragiliza a justiça, enquanto o povo permanece massacrado por impostos e amordaçado pela justiça. Mas não só em casa Lula mete os pés pelas mãos. Na política externa, o governo Lula tem colecionado vexames. O presidente se encontrou com 13 ditadores em 2023, incluindo Nicolás Maduro, a quem recebeu com honras militares e elogios em terras tupiniquins, Miguel Dias-Canel e Ebrahim Raisi, e vários outros, sinalizando apoio a regimes autoritários. Declarações como a de equiparar Zelensky e Putin na guerra da Ucrânia ou a recusa em classificar o Hamas como grupo terrorista geraram críticas de potências ocidentais como Estados Unidos e União Europeia. A imagem do Brasil como nação democrática está definitivamente manchada. E o que dizer da foto do vice-presidente Geraldo Alckmin, em 2024, ao lado de líderes de grupos como Hezbollah e Hamas, na posse do presidente iraniano? E sobre receber navios iranianos em portos nacionais, sem que ninguém pudesse saber o que eles faziam aqui. E ainda piorou. Muitas autoridades brasileiras subiram a bordo para participar de festanças. Erros que reforçam a percepção de um governo que flerta com o que há de mais controverso no cenário global. Enquanto isso, as viagens internacionais de Lula custaram entre 45 e 66 milhões de reais somente em 2023, com resultados pífios ao país, quando não negativos. Dinheiro público jogado fora, enquanto brasileiros enfrentam filas no SUS e escolas estão sucateadas. Esse desgoverno não prejudica apenas o Brasil. Ele também condena o próprio Lula, seu partido e a própria esquerda. Em 2010, Lula deixou a presidência com altas taxas de aprovação, apesar do escândalo do Mensalão. Poderia ter se aposentado como um ícone, mas este terceiro mandato está apagando qualquer vestígio desse legado. Com apenas 24% de aprovação em 2025, segundo o Datafolha, Lula caminha para ser lembrado como o presidente que mergulhou o país em uma crise sem precedentes. Seu partido, o PT, sem nomes fortes para suceder a Lula, corre o risco de desmoronar, como o PSDB após seus próprios escândalos. E a esquerda, globalmente pressionada por uma onda conservadora, perde credibilidade ao se associar a um governo marcado por corrupção, centralização e erros diplomáticos. Lula, que já foi um símbolo de esperança para desavisados, agora arrasta seu partido e sua ideologia para um abismo político.
E aqui fica uma reflexão para a esquerda brasileira. Onde estão os líderes progressistas que deveriam questionar esse desgoverno? Será que não enxergam os estragos que Lula está causando à própria ideologia que dizem defender? A esquerda, que já foi sinônimo de luta por justiça social, agora se cala diante de um governo que concentra poder, negligencia os mais pobres e mancha o Brasil no cenário global. Partidos aliados como o PSOL e o PCdoB parecem presos à sombra de Lula, sem coragem para apontar os erros que comprometem o futuro da própria esquerda. Será que vale a pena sacrificar princípios por lealdade a um líder que hoje prejudica a todos? E ao Supremo Tribunal Federal, outro questionamento. Até quando os ministros continuarão a apoiar um governo que caminha para o caos? Pesquisas recentes mostram que a confiança na alta corte também está em queda livre, com apenas 12% dos brasileiros aprovando sua atuação em 2025. E ainda causa espanto que existam esses 12%. Ao alinhar-se tão fortemente ao Planalto, o Supremo não estaria contribuindo para a insegurança jurídica que assusta investidores e trava a economia? Decisões que favorecem o governo, mas ignoram estados, municípios e a vontade popular, geram um ambiente de incerteza que prejudica o desenvolvimento do país. Ministros do Supremo, vocês não temem que, ao proteger esse desgoverno, estejam afundando junto com ele na desconfiança do povo brasileiro? Amigo, o que vimos é um governo que, longe de unir o Brasil, aprofunda divisões e crises. Um governo que concentra poder, desperdiça recursos e compromete o futuro do país. Lula teve a chance de ser considerado um grande líder, mas escolheu um caminho de desgoverno que nos leva ao caos econômico e social. À esquerda cabe refletir se vale a pena seguir esse rumo. Ao Supremo, cabe ponderar se o apoio cego a esse governo não custará sua própria credibilidade e até a sobrevivência no cargo de alguns ministros. E a nós, brasileiros, cabe cobrar mudanças antes que o prejuízo seja irreparável. Compartilhe este vídeo, junte-se a essa conversa e vamos juntos construir um Brasil melhor. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado.